O período do final do Império Romano do Ocidente é para mim um dos períodos mais fascinantes de toda a história da humanidade. Nunca antes um império tão vasto havia caído sob circunstâncias tão extremamente caóticas e complexas. O último século da existência do Império Romano do Ocidente é preenchido por muitos grandes heróis que tentaram salvar o Império moribundo, mas falharam sob circunstâncias trágicas. Havia líderes e generais capazes, como o grande Flávio Estilicão, o muito breve Constantius III, o gênio militar Flávio Zécio e o último grande e trágico imperador Majorian, após quem este canal é nomeado. Mas tempos tão tumultuados trazem muito mais frequentemente figuras fracas, incapazes ou francamente malignas, cujos danos causados provocam ainda maiores problemas. Havia o incapaz imperador Honório, cujas ações foram diretamente responsáveis pelo saque de Roma em 410 d.C. Depois o incapaz Valentiniano III, ou o último imperador criança Rômulo Augustulo. Mas nenhum foi mais impiedoso e tão francamente maligno quanto o Magister Militum do Império Romano do Ocidente Flávio Ricimer. E antes de continuarmos, por favor, se inscreva neste novo canal aqui, pois isso me motivaria muito a continuar explorando este fascinante período do final do Império Romano do Ocidente. Agradeço a você, amigo. Magister Militum era um título romano dado aos comandantes militares de alta patente no final do Império, a partir do início do século IV d.C. O relacionamento entre esses poderosos comandantes dos exércitos de campo e os imperadores romanos sempre foi difícil. Na verdade, o imperador romano do Ocidente, Honório, mandou matar seu Magister Militum Flávio Estilicão em 408. Então, 46 anos depois, o imperador Valentiniano III matou seu capaz Magister Militum Flávio Zécio com suas próprias mãos. A data exata do nascimento de Flávio Ricimer é desconhecida. Varia de 405 d.C. até o início dos anos 430. No entanto, é mais provável que ele tenha nascido por volta do ano 418, filho de um pai suebi. Os Suebi eram uma tribo de pessoas germânicas que, neste período, viviam cada vez mais nos territórios e províncias do Império, muitas vezes criando seus próprios reinos de facto no próprio território deste Império moribundo. Durante esses tempos sombrios, era cada vez mais comum para os imperadores e generais romanos confiarem no poder dos mercenários bárbaros, chamados federati, para travar suas guerras, já que a população romana nativa estava se tornando cada vez mais cautelosa em servir no exército. Ricimer provavelmente entrou para o serviço militar por volta da década de 440. De acordo com o poeta romano tardio, Sidônio Apolinário Ricimer já serviu sob o lendário Magister Militum Flávio Zécio durante suas campanhas na Gália contra as tribos germânicas que ameaçavam o Império, das quais os hunos eram a maior ameaça. Já nesse período, Ricimer fez amizade com Magorian, que mais tarde se tornaria um imperador muito capaz e a quem ele trairia em uma das traições mais vis e traiçoeiras conhecidas pelo homem. Eu não vou tentar esconder isso, o quanto eu realmente odeio Ricimer. Depois que Écio foi pessoalmente morto por Valentiniano III em Ravenna, em 454, e por sua vez, Valentiniano III foi morto por leais de Écio no Campus Martius em Roma, um vácuo de poder foi criado no oeste. Após o verdadeiramente desastroso saque de Roma em 455 pelos vândalos, que merece seu próprio vídeo, um novo imperador foi proclamado, desta vez pelos visigodos na Gália. Árvitos seria o novo imperador e ele marchou sobre Roma, onde consolidou seu poder. Foi então que Árvitos nomeou o bárbaro Suebico como vem uma posição militar proeminente. Ricimer então levantou um exército de mercenários germânicos, já que realmente não havia mais ninguém disposto a lutar durante aquela era, e ele imediatamente começou a fazer campanha contra as tribos germânicas inimigas. Ele também construiu uma marinha,
e com ela derrotou os vândalos em 456 na Batalha de Agrigentum e na Batalha da Córcega. Após essa vitória, ele foi nomeado pelo imperador ocidental Arvitus como Magister Militum Presentalis, o comandante do exército de campo do Império Ocidental na Itália, que era a segunda maior patente disponível para um general do Oeste. Agora os primeiros sinais já estavam mostrando que tipo de personagem Ricimer era. Ele imediatamente começou a tramar contra Arvitus, junto com seu amigo Magorian. Ricimer e Magorian marcharam contra Arvitus, que agora residia em Ravenna. Juntos, eles derrotaram o Magister Militum do Oeste, Remistus, que foi executado em 17 de setembro de 456. Arvitus fugiu para a Gália para reunir apoio, retornou com um exército, mas ainda foi derrotado por Ricimer em Placência em 16 de outubro do mesmo ano. E claro, foi executado. Você não esperaria nada diferente de Ricimer. Finalmente então, no início de 457, Ricimer recebeu o título de Magister Militum, pelo imperador romano do leste, Leão I. Como não havia imperador romano do oeste depois que Arvitus foi morto por Ricimer, era apenas o imperador romano do leste que tinha a autoridade para conceder tal título. Assim, Ricimer alcançou seu objetivo e se tornou a pessoa mais poderosa do oeste. No entanto, ele não poderia se tornar imperador porque sua linhagem bárbara não permitiria isso. Ele já pensava em dissolver completamente a instituição do imperador romano do oeste, um passo que Urwácer seguiria apenas 19 anos depois, terminando oficialmente o Império Romano do Oeste. No entanto, a aristocracia romana e o Senado se opuseram fortemente a essa medida, então Ricimer optou por governar através de imperadores fantoches. Foi durante esse tempo que um dos Alemanni que havia invadido a Itália, Magorian, tornou-se o herói do dia, e assim suas tropas o proclamaram imperador em 1 de abril de 457. Ricimer viu isso como a oportunidade perfeita para instalar Magorian como um imperador fantoche que ele poderia controlar. No entanto, Magorian provou ser um imperador realmente capaz, uma visão muito rara naqueles dias, e dedicaremos o próximo vídeo a este último herói romano, a quem eu pessoalmente admiro. Por isso nomeei este canal em sua homenagem. Magorian não se importava em ser fantoche de Ricimer. Ele imediatamente emitiu uma série de reformas, sobre as quais também falaremos em detalhes, e então embarcou em uma campanha surpreendentemente bem-sucedida contra as tribos germânicas que haviam ocupado províncias do Império Ocidental. Ele derrotou os borgonheses em Lugdunum, reconquistando uma grande parte de seu reino para o Império e reduzindo-os ao status de federati. Ele então derrotou os visigodos na Batalha de Arelate em 458 em uma vitória decisiva, reconquistando partes muito grandes de seu reino, que basicamente restaurou quase toda a Espanha para o Império, e também reduzindo-os ao status de federati. Então ele se moveu contra os Suebi, e também os derrotou em 460 novamente, recuperando uma grande parte de seu reino para o Império e reduzindo-os ao status de federati. Esse cara estava pegando fogo. Sempre ouvimos como o final do Império Romano era incapaz de vitórias, mas vemos essas vitórias incríveis até o ano 460 d.C., e isso é simplesmente fascinante. Então agora, o herói imperador Magorian estava pronto para seu grande finale, a reconquista da província perdida da África que havia sido invadida pelos vândalos em 429 d.C., que estabeleceram seu próprio reino lá. Isso foi desastroso para Roma, pois o Império Ocidental, e especialmente a cidade de Roma, dependiam do fornecimento de grãos dessa rica província. Então Magorian partiu para reconquistar esta cidade. Enquanto ele estava fora em César Augusta, comerciantes pagos pelos vândalos incendiaram a frota. Quando Magorian retornou, ele encontrou a frota destruída. Que golpe devastador deve ter sido para este nobre imperador!
Ele então se retirou para a Itália querendo marchar em direção a Roma, onde promulgaria reformas para fortalecer o império. No entanto, ele cometeu o erro de desbandar suas tropas, confiando demais em seu velho amigo Ricimer. Mas Ricimer ficou muito irritado que Magorian era um líder capaz, que trouxe muitas vitórias para o império, e que ele não se deixaria governar como um imperador fantoche. Ele já conspirava contra Magorian, enquanto ele fazia campanhas bem-sucedidas contra as tribos bárbaras na Espanha. Magorian retornando para Roma. Foi assim interceptado pelo traiçoeiro Ricimer. Tendo desmantelado seu exército, Magorian estava indefeso contra o Magister Militum Ricimer, que veio com um exército. Foi assim em Tortona onde Ricimer derrotou Magorianos e o depôs como imperador, e o executou em 7 de agosto de 461. Que ato vil de traição! Assim terminou o último nobre imperador romano no oeste, Júlio Valério Magoriano. Maldição a você, Ricimer! E com Magorianos terminou a última esperança que o Império Romano do Oeste tinha de continuar de alguma forma. Mas Ricimer não se importava com o Império, como vimos. Ele já queria se livrar do Império depois que matou Avitus. Assim, ele estava imediatamente procurando por um novo imperador fantoche, um que ele pudesse controlar melhor do que Magorian. E ele encontrou um fantoche na forma de Líbio Severus. No entanto, o imperador do leste não reconheceu este imperador, e por seu ato vil contra Magorian, ele também enfrentou forte oposição de outros generais romanos do oeste, como Egídio na Gália e Marcelino na Dalmácia. Vendo que Severus não lhe traria o reconhecimento desejado pelo Império do Leste, Severus morreu sob circunstâncias misteriosas em 465. Claro, é muito provável que tenha sido Ricimer quem matou Severus. A contagem de imperadores mortos por Ricimer já estava em 3. Avitus Júlio Valério Magoriano e muito provavelmente Líbio Severus. Foi então que o Império Romano do Leste enviou um competente comandante militar chamado Antêmio com um exército para o oeste a fim de assumir o título de Imperador Romano do Oeste. Antêmio tinha a bênção do próprio Imperador Romano do Leste, Leão, e tinha laços familiares com a dinastia Teodosiana, tornando-o, assim, um candidato legítimo ao trono do Oeste. Ele então chegou na Itália e assumiu a posição de Imperador Romano do Oeste em 467. Ricimer não teve escolha a não ser aceitar, pois não tinha o poder para se opor ao Império Romano do Leste. Ainda mais porque Antêmio chegou com um exército comandado por Marcelino, um general capaz que era hostil a Ricimer, pois ele havia sido leal a Magorian. Em 468, então, veríamos o último esforço conjunto para salvar o Império Romano do Oeste. Em uma grande ação conjunta, o Império Oriental e Ocidental havia montado uma frota de 1.113 navios, que deveria desembarcar perto de Cartago, em uma das maiores operações anfíbias da antiguidade. É bastante fascinante ver tantos navios reunidos pelo Império Romano Oriental e Ocidental apenas alguns anos antes do fim do Ocidente. 1.113 navios e 50.000 tropas romanas agora navegavam para Cartago. Ao tentar desembarcar na costa perto de Cartago, no Cabo de Mercúrio, eles foram interceptados por navios incendiários vândalos no Cabo Verde, que enviaram a frota romana para um completo caos. Os vândalos conseguiram afundar 100 navios romanos e 10.000 soldados e marinheiros romanos morreram no processo. A frota romana agora estava em completo caos e muito dispersa, portanto, incapaz de desembarcar as tropas e assim resultando em um fracasso total para os romanos. Aqui, novamente, é muito provável que Ricimer tenha contribuído de alguma forma para o fracasso. Ele realmente não gostava de estar sob o comando de Marcelino durante esse assalto anfíbio e se pensava que ele secretamente queria que a expedição fracassasse. O próprio Marcelino havia sido assassinado e novamente se pensa que Ricimer estava por trás deste ato. Isso se encaixaria perfeitamente em seu caráter maligno. Após essa derrota desastrosa, o destino do Império Ocidental estava de fato selado.
Além disso, com a morte de Marcelino Ricimer, era novamente o comandante militar supremo no Oeste. No entanto, Marcelino tendo sido o general favorito do imperador romano ocidental Antêmio, a divisão entre Ricimer e Antêmio aumentou. Antêmio, durante esse tempo, residia em Roma, o último imperador a fazer isso. Durante esses últimos anos do Império Romano Ocidental, Roma se tornou novamente a sede imperial e a capital do império por um tempo. A divisão entre Antêmio e Ricimer se ampliou, e depois que Antêmio executou um proeminente apoiador de Ricimer por traição, Ricimer marchou sobre Roma com seus mercenários bárbaros, com a intenção de depor Antêmio, porque o que é outro imperador morto adicionado à lista de imperadores mortos por Ricimer, ele então sitiou a própria Roma. Sim, o chamado Supremo General, o Magister Militum do Império Romano do Oeste, sitiou a capital desse mesmo império que ele deveria proteger. Ele então conseguiu saquear Roma em julho de 472. Este seria o terceiro saque de Roma no século V d.C., após os saques de 410 pelos visigodos e em 455 pelos vândalos. Roma sendo saqueada por seu próprio exército, a cruel ironia da história. Antêmio tentou se esconder de Ricimer em uma igreja, mas foi encontrado por suas forças e então condenado à morte. A contagem de mortes de Ricimer naquele momento já estava em 4 imperadores: Avitus, Majoriano, Líbios, Severus e Antêmio, e possivelmente um general, o capaz Marcelino. Ricimer morreu apenas um mês depois de uma hemorragia, mas não antes de instalar um novo imperador no trono em 472, um romano chamado Olíbrios, da antiga família aristocrática dos Aeneci. Mas Flávio Ricimer deixou o Império Romano do Oeste em um estado absolutamente catastrófico, que ele mesmo com suas ações vis e traiçoeiras em grande parte causou. Talvez o Império Romano do Oeste tivesse uma chance de sobrevivência, devido às grandes ações de Majoriano, em 472 após ter matado 4 imperadores e um comandante, e após possivelmente ter sabotado a grande operação anfíbia contra os vândalos, Ricimer conseguiu destruir completamente qualquer chance que o Oeste tinha de se estabilizar. Após a morte de Écio e Valentiniano, 454 e 455, respectivamente. É assim que vejo Flávio Ricimer como a principal causa para selar o destino do Império Ocidental nessas últimas décadas. Ninguém foi tão impiedoso quanto ele durante aquele tempo, e é por essa razão que ele foi o bastardo mais malvado naquele período. Perdoe minha linguagem. Levaria apenas mais 4 anos após sua morte, até que o último imperador romano do Ocidente fosse deposto por um líder mercenário bárbaro chamado Odoacro, em 476 d.C. Embora alguns digam que foi realmente em 480 que o Império Ocidental realmente terminou com a morte de Júlio Napos, o último imperador legítimo do Ocidente. É fascinante pensar nessas grandes vitórias que o Império Romano do Ocidente ainda conseguiu alcançar sob Magorian. O Império poderia ter sido salvo tão tarde quanto 460 se Ricimer tivesse morrido mais cedo? Ou o Império ainda poderia ter sido salvo tão tarde quanto 468 com um gigantesco ataque anfíbio unido dos Impérios Ocidental e Oriental? Bem, amigos, esses serão tópicos para outra hora. Espero realmente que você tenha gostado deste vídeo, porque muitos outros virão. Até logo, amigos!